Pronto. Então, muito bom dia. Sábado de manhã, um sábado meio frio, quente hoje. Vamos ver quem está aí. A Alessandra, que deve estar acompanhada do nosso mascote. Alexandre, Bruna, Camila, Daniela, Helena, Gian, Joel, Juliana, Leonardo, Luísa, Matheus, Renata, Sara, Silvana. Vamos lá, então, gente. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está dando continuidade a esse projeto que a gente construiu ele com bastante carinho, e ele tem todo um sentido, né? Ontem eu ainda coloquei ali no grupo um pouquinho, porque eu sei que tem uns que estão chegando, tem gente que está aqui, mas ainda não conseguiu se apropriar dos espaços que a gente tem, são espaços-tempos, né? E esse aqui é um espaço que a gente nominou ele de Estúdio Beta Perpétuo. A beta, vocês têm, né, hoje a gente, com tanta tecnologia, a gente tem essa ideia de que beta é sempre uma versão provisória, né, uma versão que é uma versão teste, para que depois ela venha a ser substituída. E aí essa brincadeira de fazer desse espaço aqui um beta perpétuo, é porque a nossa condição de ser no mundo, né, aqui, como pesquisadores, pesquisadoras, é de estar em constante formação, em constante teste. Né? Isso tem tudo a ver com a ideia do Thomas Kuhn, que é essa obra que a gente está estudando aqui. Né? Ele é um autor muito importante do século XX, né? É um autor muito importante da história da ciência, da filosofia da ciência, que vai fazer um diálogo bem bacana com o Popper, outro autor bem importante aqui para nós. Né? E com Feyerabend, com Lakatos, etc. Por que a gente está trabalhando isso aqui nesse grupo, Beta Perpétuo? O Beta Perpétuo, a gente trabalha com obras que não dizem diretamente a ver com as nossas pesquisas, mas tem a ver com a nossa condição de pesquisador, para a gente entender como é que a gente tem que navegar, como é que a gente tem que se comportar, entender um pouco da ciência. E o Thomas Kuhn é o autor que vai cunhar a expressão paradigma científico. Tá? Então, diferente de autores que vêm antes dele, e muito por conta do próprio Popper, né, ele vai compreender a ciência como não a busca de uma verdade, né, mas como a busca de, superação de paradigmas ou falseabilidade da realidade, por isso que ele se aproxima bastante do Popper. Né? Na semana passada, retrasada, acho que mais, estou perdida no tempo, foi a banca do TCC da Juliana. Tá? E eu lembro que um dos arguidores na banca da Juliana, porque a Juliana usou lá, e usou adequadamente, o método hipotético dedutivo. Era um trabalho de TCC, né? Ou seja, ela estabeleceu uma hipótese, né, em que ela queria falsear a realidade, né, tentando escapar daquilo que eu percebo que é quase um lugar comum dos trabalhos de conclusão de curso, que é de estabelecer métodos dedutivos e indutivos. Tá? Ou seja, toda a compreensão de ciência, né, dedutiva, ela é racionalista, né, de um período histórico, né, de busca da verdade por dedução, a partir da razão, que é algo que a gente critica muito em direito e literatura. Né, algo que a gente critica muito em jurisdição e processo, toda a lógica da construção daquilo que eu venho construindo como refundação da jurisdição, elege como inimigo o racionalismo. Quando a gente, dentro da jurisdição, faz as críticas ao processo, ao código de processo, a gente aponta justamente que ele é refém de um modelo de pensamento racionalista, que aposta na razão, e, portanto, nas certezas e das seguranças. Isso tem a ver com o trabalho da Ju. Ou, então, os trabalhos acabam ficando na indução, na experiência, no empírico, no empirismo, né? Ou seja, na sensibilidade, na intuição, eu acesso a realidade a partir da experiência. Então, eu vou lá, aplico um questionário, empirismo não tem a ver com pesquisa empírica, embora eu possa fazer uma pesquisa empírica a partir de uma abordagem empirista, tá? A gente vai explorar mais isso adiante. Então, aí eu vou lá, coleto a realidade, e aquilo que eu extraio da realidade, eu entendo que, bom, é assim, essa é a verdade, né, científica. Tá? Então, acho que a gente faz um grande salto
Então, esse seria um primeiro degrau, quando a gente começa a pensar em pesquisas hipotético-dedutivas, né? Então, a gente estabelece aqui como marco Popper, Kuhn, né, e outros autores, Feyerabend, etc., né? Até a gente chegar numa perspectiva dialética, fenomenológica, que compartilham, né, da mesma crítica ao racionalismo, ao empirismo. Tá? Então, no trabalho da Ju, eu lembro que disseram, olha aqui, tu está usando o hipotético dedutivo, isso não tem a ver com justamente com... Não, ao contrário, né? O hipotético dedutivo é uma forma bastante simples da gente fazer um enfrentamento de pesquisa, na minha compreensão, em que eu vou estabelecer uma hipótese em que eu vou tentar falsear ela. Né? Ao longo da minha pesquisa, eu vou tentar derrubar ela. E não sendo possível falsear, neste momento histórico, Thomas Kuhn vai justamente falar isso, né, de como uma realidade, ela pode vir a ser falseada, então a ciência pode errar, há falibilidade na ciência, né? Então, ela pode vir a ser falseada num futuro. Então, ela seria que, para nós, para as nossas pesquisas no Frônesis, uma perspectiva hipotética dedutiva, uma perspectiva paradigmática, seria a porta de entrada para a gente se comportar. Tá? Então, entender que as nossas pesquisas são falíveis, que as nossas compreensões e visões de mundo são falíveis. Tá? E aí, no último encontro, a gente trabalhou ali, né, a rota para a ciência normal, porque o Kuhn vai falar da ciência normal, né? O Kuhn vai falar da questão da ciência como a resolução de quebra-cabeças, né? Então, vê como você tem metodologia. Não sei se vocês curtem ou não montar quebra-cabeças, né? Mas quando a gente vai montar quebra-cabeça, a gente precisa de um mínimo de padrão ali, né? Para montar o quebra-cabeça, de critério. Né? Eu vou reunir por cor, a gente adora, que a gente tem um hobby familiar que é montar quebra-cabeça, mais meu marido, né? Eu assisto, olho ali. Então, ele monta quebra-cabeças de 5.000 peças. Tem que ter uma metodologia para aquilo ali. Tu vai separar por cores, né? Tu vai ter um ambiente para isso, né? Vai lá, estabelece e tal. Então, tu tem toda uma construção para montar um quebra-cabeça, e é uma metáfora que ele utiliza. Então, acho que essa é uma obra, se vocês não leram, né, quem está chegando agora, acho que é uma obra importante de ser lida, para a gente compreender e começar a fazer pesquisa a partir desse olhar de paradigma. Então, o Thomas Kuhn ele vai dizer que as grandes revoluções científicas, né, as revoluções dentro da ciência, dentro da compreensão e visão de mundo, se dão a partir de paradigmas, de grandes movimentos, né? Mas que muitas vezes são silenciosos. Né? Lembrando que a gente está sempre dentro de um paradigma. A gente só precisa identificar. Aquela metáfora do peixe dentro d'água, né? O peixe está dentro d'água, não sabe que está dentro d'água. Né? Nós estamos imersos num paradigma e não sabemos que estamos nele. Né? Então, muito possivelmente, nós estejamos ainda imersos num racionalismo. Né? Então, esse dar-se conta de que não existe uma verdade, de que não há como atingir uma segurança jurídica, uma certeza jurídica, embora a gente precise estabelecer momentos, né, de estabilidade no sistema, uma decisão judicial, para que a gente possa ir adiante, discutindo e construindo outros paradigmas, muito possivelmente a gente viva refém. Bom, enfim, fiz uma rápida introdução, tentando falar um pouquinho do que é esse lugar aqui, beta perpétuo, né, que é um momento em que a gente está sempre em formação, sempre tentando construir a nossa condição aqui de pesquisadores. Né, a obra está ali na nossa biblioteca virtual, o link para a biblioteca está lá no grupo, né, e aí eu já coloquei em separado o link do livro ali para vocês poderem ir acessando. A gente já fez algumas apresentações, e agora a gente tem na sequência. Vamos ver se está aí quem vai apresentar, quem vai querer ir tocando aqui a sequência. A Ju já colocou a lista de frequência. Eu entrei, bom dia, não sei se era eu. Meu computador estava reiniciando, ele nunca estraga. Hoje ele estava, mas assim. Tudo bem, deu certo. Tu que vai começar, Miriam? Vou mutar aqui então. Tá mutada. A Sara tá aí? Ela faz comigo? A Sara tá. Sim, eu tô. Deixa eu ver se consigo ligar a câmera aqui.
Vamos tá, então. Tudo com vocês. Tá bom. Então tá, bom dia, pessoal. Nós agora vamos tratar, eu e a Sara, né, da continuidade, que é quando ele já apresentou, assim, a questão né, do paradigma, os conceitos que ele traz, e aí ele já está na questão da resposta à crise, é o 7 que eu vou falar, e assim, de forma né, resumida, porque não é tão grande até essa parte desse capítulo, ele vai partir nessa ideia aqui de que, supondo que as crises, elas são importantes do ponto de vista de que é necessária para a emergência de uma nova teoria. E aí a pergunta que tem nesse capítulo é como que os cientistas respondem à existência de uma crise, né? Por isso que é a resposta à crise. E vai um pouco no encontro do que a prof estava falando, no sentido de que, embora eles possam perceber alguns problemas, né, quando estão diante de um paradigma, trabalhando já imersos num paradigma, e eles comecem a perder um pouco da fé, ele chama, né, nesse paradigma, eles logo não rejeitam logo esse paradigma. Por quê? Porque ele entende que rejeitar um paradigma sem ter um outro para substituí-lo seria rejeitar a própria ciência, nas palavras dele. Porque as pessoas, elas culpariam esse cientista como se um carpinteiro fosse culpar suas ferramentas pelo seu fracasso. Ele usa essa frase que exemplifica melhor para a gente compreender. Como se o cientista que fosse insuficiente para trabalhar dentro daquilo que já é dado para ele, né, das ferramentas que ele tem. Então, embora tu comece a ver, olha, será que o que eu tenho aqui para trabalhar dentro desse paradigma, ele é suficiente? Os cientistas não costumam rejeitar eles. O que começa, então, a ter nesse momento em que se percebe, então, uma crise, né? Algo que está dando errado a partir das pesquisas estão encontrando problemas, ou está se percebendo problemas, né? Porque nos capítulos anteriores ele até destaca que muitas vezes o cientista nem percebe que há um problema naquele paradigma, porque ele está tão imerso que ele não consegue nem constatar. Mas quando se começam a ter esses problemas, e então se pode se identificar uma crise, as características disso, né, é de que se enfraquece as regras de solução dos quebra-cabeças da ciência normal, né, que é importante a ciência normal, como a gente já viu, porque vai avançando, então, as pesquisas, mas as regras, elas começam a ser enfraquecidas, de tal modo que se permite, então, a emergência de um novo paradigma. E nesse momento é em que os cientistas começam a tentar aproximar mais os fatos da teoria, porque eles tentam, então, é como se fosse uma atividade de teste ou de uma busca de confirmação ou falsificação. E aí, então, se começa a fazer tentar, então, ter essa aproximação, né? Mas nem sempre isso vai levar a uma crise, é isso que ele fala, vai levar a um novo paradigma, desculpa. E ele diz, ele até confessa no livro que ele não tem como ter uma resposta verdadeiramente geral para essa pergunta de que momento, então, que a gente vai atingir a emergência de um novo paradigma, uma crise vai, sim, levar a um novo paradigma. Mas ele dá algumas hipóteses, assim, ele diz que geralmente é quando uma anomalia que é reconhecida pelo cientista, ele é muito fundamental para o paradigma. Né, ele está pesquisando naquilo e é fundamental para as pesquisas e não está dando certo. Ele até cita, né, a Revolução Copernicana, né, que a gente sabe que foi bem substancial assim, na área da física. Então, ele traz ela como um exemplo, né, porque na época, nesse exemplo, existia uma aplicação prática especial, porque era a elaboração do próprio calendário, da astrologia. Então, as pessoas, elas observavam muito isso. Então, como esse problema que foi constatado, ele era fundamental para os cientistas na época, levou a uma crise que levou a um novo paradigma. Mas nem sempre isso vai levar, mas pode apontar uma transição, essa crise, né, para uma ciência extraordinária, que é o que ele chama, né, nesse novo paradigma. Então, é importante que, nesse momento, os cientistas, eles começam a se dedicar a dar maior atenção para determinadas áreas, né? E se aquele problema vai resistindo, né, muitos cientistas passam a considerar, então, que a resolução desse problema, ele como um estudo específico de uma disciplina. Então, essa crise, né, é mais um momento importante, porque como os cientistas começam a se debruçar muito sobre aquele problema, às vezes até se cria uma área específica, né, daquele objeto de estudo.
E aí ele vai falar que as crises podem terminar de 3 maneiras, então, diante desse momento aí turbulento que eu narrei. Muitas vezes, a ciência normal ela acaba revelando-se capaz de tratar daquele problema, que foi substancial para a crise. Então, a crise, nesse caso, não vai, né, dar a emergência de um novo paradigma. Ou então, pode ser que os cientistas eles concluam que nesse momento atual do estudo não existam ferramentas capazes de solucionar aquele problema. Então, ele vai ser colocado de lado e se entende que a gente pode citar aqui a própria tecnologia, enfim, não tem como solucionar aquele problema. E por último, então, né, vai ser a transição, né, de um paradigma em crise para o surgimento de uma um novo paradigma, né? Então, e ele explica que daí aí depois o resto desse capítulo ele vai explicar um pouco como é que se dá, né, esse momento de ter uma superação assim de um paradigma. Ele vai dizer que tá longe de ser um momento assim tranquilo, né, que não é um processo cumulativo obtido pelo meio de uma articulação do velho paradigma. É uma própria reconstrução da área de estudo a partir de novos princípios. Ele cita a reconstrução que vai alterar o que é genérico daquele teórico, daquele paradigma, né? Os métodos também são revistos, as aplicações são revistas. Embora ele diga que nesse momento, embora tenha uma coincidência entre os problemas que eram resolvidos pelo paradigma antigo, agora se percebe que podem ser resolvidos outros problemas, ele diz. E é decisivo o modo como os cientistas também enfrentam a solução desses problemas, porque de fato é uma transição, né? Começa a ter uma transição diante dessa crise, começa então a ter uma transição de um novo paradigma. E essas concepções essenciais do paradigma, como ele cita, os próprios princípios, né, os métodos que se utilizam, eles são um momento bem importante nessa crise. Até ele fala que é o momento em que os cientistas acabam se debruçando mais sobre os próprios aspectos históricos, filosóficos, daquele modelo que é reconhecido como um paradigma. E então é um momento bem importante, para decisivo, digamos assim, para de fato ter uma mudança de paradigma, mas que nem sempre vai levar. Então, acho que desse capítulo a conclusão é de que a crise tem um momento importante, né? Que às vezes a gente vê como um aspecto negativo, né? A gente está em crise, mas ele fala da importância de que é isso, mas que nem sempre vai ser levado a um novo paradigma, mas pode ser, né? Que é um momento de bastante reflexão para os cientistas, assim, sobre os princípios daquele paradigma. Acho que agora a Sara pode continuar. Então, em sequência, a gente tem o capítulo 8, que é intitulado A Natureza e a Necessidade das Revoluções Científicas. O Thomas, ele começa a retomar os capítulos anteriores. Ele explica as revoluções científicas, que elas seriam aqueles episódios de desenvolvimento não cumulativo, né, nos quais um paradigma mais antigo, ele é total ou parcialmente substituído por um novo, que no caso seria incompatível com o anterior. E só que ele traz que muito mais pode ser dito, e por isso ele introduz uma pergunta, que seria: por que chamar de revolução uma mudança de paradigma, né, face às grandes e essenciais diferenças que separam o desenvolvimento político do científico? Qual que seria o paralelismo que pode justificar a metáfora que encontra revolução em ambos, né, em revolução em desenvolvimento político quanto científico? Então ele traz que esse paralelismo, que ele é visível, visto que as revoluções, as políticas, elas se iniciam com um sentimento crescente, com geralmente, né, com frequência restrito a um segmento da comunidade política, de que as instituições já existentes, elas deixaram de responder adequadamente aos problemas postos pela sociedade, por um meio que ajudaram, né, em parte, criar. E de forma muito semelhante nas revoluções científicas, elas se iniciam com um sentimento crescente também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente ele deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja a exploração já foi anteriormente dirigida por esse paradigma. Então, tanto no desenvolvimento político como no científico, o sentimento de funcionamento defeituoso, vamos dizer assim, ele pode levar à crise. Ele é um pré-requisito para a revolução. Então, o autor traz essa observação de que, quando os paradigmas mudam,
né, ocorrem alterações significativas nos critérios que determinam a legitimidade, tanto os problemas como das soluções propostas. Então, essa observação faz a gente retomar o ponto de partida, que fornece uma primeira indicação explícita da razão pela qual a escolha entre paradigmas competidores coloca geralmente questões que não podem ser resolvidas pelos critérios da ciência normal ou já postos. Né, o exemplo que ele traz são quando duas escolas científicas, elas discordam sobre o que é um problema e o que é uma solução. E elas, inevitavelmente, elas vão travar um diálogo, né, de surdos ao debaterem os méritos relativos dos respectivos paradigmas. Então, nos argumentos parcialmente circulares, que habitualmente resultam desses debates, cada paradigma vai se revelar capaz de satisfazer mais ou menos os critérios que dita para si mesmo, né, e é incapaz de satisfazer alguns daqueles ditados pelo seu oponente. Então, existem ainda outras razões para o caráter incompleto do contato lógico que sistematicamente caracteriza o debate entre paradigmas. E o outro exemplo que o autor traz seria que, visto que nenhum paradigma ele consegue resolver todos os problemas que define, e posto que não existem dois paradigmas que deixam sem solução exatamente os mesmos problemas, os debates entre paradigmas eles sempre envolvem a seguinte questão, que seria quais são os problemas que é mais significativo ter resolvido, tal como a questão dos padrões de competição. Né, essa questão de valores, ela somente pode ser respondida em termos de critérios totalmente exteriores à ciência. E é esse recurso a critérios externos que, mais obviamente que qualquer outra coisa, né, torna revolucionários os debates entre paradigmas. Seria isso, prof. Um resumo, né, mais do capítulo, porque é um capítulo bem complexo de ser compreendido. Joia. Só para organizar aqui, a gente fechou porque a gente acabou pulando o 5 e o 6, né? Uhum. Tá. E aí a gente pode retomar o 5 e o 6, eu acho que tá só a Alessandra, né, Alessandra? Não sei se ela foi abrir o microfone e... Sim, prof. Tá ali. Pois é, eu não sei, eu tinha combinado com a Nicole dela apresentar o 6 e eu apresentar o 5, mas ela não tá aí. Tá, então de repente tu apresenta o 5 e a gente só faz um fecho agora a partir da fala das meninas, pode ser? Tá, pode ser. Tá, então vamos lá. Então, olha só, a Miriam abordou ali a resposta à crise, para não ficar falando mainstream aqui, né? Mas olha a importância, assim, eu estava escutando ali a preparação da Miriam, da Sara, né, a resposta à crise, né, como que a gente identifica um paradigma dominante, um paradigma emergente, o choque desses paradigmas não necessariamente vão causar uma revolução científica, embora possa causar, né, o autor vai identificar isso como sendo a natureza das revoluções científicas, embora ele vai ser criticado, né, por outros autores, né, ok, a gente não está falando da crítica ainda, a gente está entendendo o autor, né. Então, para a gente também, toda vez que a gente está enfrentando uma obra, a gente não cair nesse pensamento racionalista, linear, de eu sou a favor ou eu sou contra. Não, a gente quer compreender a obra, tá? Compreender a proposta do autor, o que o Thomas Kuhn está sinalizando aqui, né? Então, e como que a gente pode observar o mundo a partir das revoluções científicas, né? Então, essa é uma visão de mundo muito interessante, nos parece aqui, né? Porque ela escapa da lógica da dedução, da indução, né? Ela vai visualizar o mundo, ou ela vai visualizar a construção do conhecimento, porque no final das contas é isso que a gente está falando aqui. Como que a gente constrói o conhecimento? Essa é uma perspectiva epistemológica. Como que eu chego às conclusões históricas, culturais? Como que eu chego à conclusão sobre o que é o direito num caso concreto? Como que eu chego à conclusão de qual é a melhor política pública para uma situação concreta?
Como que eu supero uma forma, uma leitura de mundo das questões ambientais? A Miriam fez isso na dissertação dela, né? Como que eu faço uma virada de chave para o enfrentamento das questões ambientais? Ou como que eu faço essa virada de chave para o enfrentamento das questões tecnológicas, né? Que é o que o Joel está lá pesquisando no mestrado dele lá na IMED. Como que a gente faz isso? Bom, se eu coloco a lente do Thomas Kuhn, eu vou fazer isso lendo o mundo a partir de revoluções científicas. E aí, depois, eu vou deixar a Alessandra falar para não gastar todo o tempo, e no final eu quero reunir isso para que a gente possa aplicar na forma como a gente, a partir do Thomas Kuhn, como é que a gente pode construir uma ciência, né? Como que a gente pode ensaiar? É um exercício isso aqui, né? Como que a gente pode ler os nossos temas de pesquisa a partir do Thomas Kuhn e com quem ele conversa, né? Por exemplo, o Thomas Kuhn vai falar dos paradigmas científicos, né? Se eu pegar lá o Bauman, que conversa com ele, o Bauman vai falar dos paradigmas zumbis, aqueles paradigmas que já não se prestam mais, mas seguem por aí operando, né? Já não se aplicam mais para responder à realidade. E aí ele vai nominar um paradigma científico emergente, que é a modernidade líquida. Boaventura de Souza Santos vai falar exatamente, também conversa com Thomas Kuhn, vê? Aí a gente começa a pegar quebra-cabeças, pecinhas que são coerentes entre si. Boaventura de Souza Santos, vai justamente apontar que nós vivemos hoje imersos num paradigma dominante, lá na crítica à razão indolente, e nós precisamos identificar o paradigma emergente, que a gente ainda não sabe qual é, né? Mas que está aí, pululando. Né? Quem mais? O Lenny Streck. O Lenny Streck vai falar do paradigma da dupla face, né? Que é um paradigma liberal, racionalista e iluminista, né? Que domina o nosso senso comum teórico, o nosso modus operandi, né? Seja na produção legislativa, como na produção de decisões. E aí ele vai propor, né, uma superação paradigmática a partir da nova hermenêutica jurídica, né, que ele constrói. Eu vou fazer isso a partir da refundação da jurisdição. Todos são modelos de paradigma, né, que a gente opera para tentar lidar com a realidade. E aí, claro, o que o Thomas Kuhn vai dizer ali, né? Não tem nenhum modelo que seja absoluto e que possa ser aplicado irrefutavelmente. Né? E aí um pouco da contribuição do Popper. É possível que num momento histórico sequencial a gente vai descartar esse paradigma que hoje a gente defende. E assim se dão as engrenagens da história, as revoluções científicas. A gente pode voltar a falar sobre isso, porque a Alessandra agora vai tratar ali sobre a anomalia e a emergência das descobertas científicas. Né? E aí a gente deixa, de repente, para um outro momento, desculpa, gente, a parte da Nicole a gente pode começar no próximo sábado e enfrentar ela. E aí, depois que a Alessandra falar, a gente pode retomar de novo, e aí, bom, a gente começa a conversar aqui, jogar as dúvidas, né, e assim, a Sara falou ali, é um resumo a partir de uma complexidade do texto. A gente está num grupo aqui muito heterogêneo, tá? Muito heterogêneo, então tem que cuidar. Né? A gente tem alunos de entrada de curso, segundo semestre, a gente tem gente que terminou o mestrado, a gente tem professores, então vamos relaxar, ninguém precisa estar, né, assim, eu sei mais que eu não sei nada, não vou falar. Vamos jogar as dúvidas que a gente tem, por mais, porque essa é a ideia de um beta perpétuo, a gente está em teste aqui, tá? É um ambiente seguro, né? A gente está aqui, ninguém vai ficar zoando de ninguém, então é para a gente justamente dizer, o que o cara quer dizer, afinal de contas, o que é um paradigma mesmo? Não estou entendendo isso. O que ele quer dizer com ciência normal? Não entendi, repete, desenha para mim, né? E tudo bem, tá bom? E aí todo mundo pode se ajudar, senão não tem sentido nenhum a gente estar aqui reunido, tá? Isso aqui não é aula, isso é um grupo de estudo, a gente está se testando juntos, ok? Então vamos lá. A Alessandra nos dá notícia do nosso mascote. Oi, prof. Acho que vou ter que amamentar o mascotinho enquanto eu apresento, porque o pai tentou dar jeito nela aqui e eu estou ouvindo um berreiro. Ele não tem o que tu tem. Não,
estamos bem aqui, nos adaptando nesse inverno frio. Mas é uma experiência, né? Tem que conseguir conciliar todas as coisas, não é fácil. Então, gente, vamos lá. O capítulo 5, então, fala sobre a anomalia e a emergência das descobertas científicas, né? Nesse capítulo, Thomas Kuhn, ele fala, né, que normalmente a ciência normal, ela vai solucionar quebra-cabeças, né? A gente tem uma ampliação contínua do alcance e da precisão desse conhecimento científico, e são criados, então, paradigmas, né, diante dos quais a gente sempre parte do princípio daquele paradigma, né? Ele fala que a ciência normal, ela não se propõe a descobrir novidades no terreno dos fatos ou da teoria, né? Mas esses fenômenos, eles são periodicamente descobertos, apesar de tanto, mesmo tendo esses paradigmas, eles vão sempre trazendo novidades e acabam sendo quebrados e sendo substituídos, né? Nesse capítulo, ele vai falar sobre as descobertas, né? Ele até traz três exemplos aqui, né? E ele vai falar como surgem essas mudanças. Essas descobertas, elas começariam, então, com a consciência de uma anomalia, né? O paradigma, ele tem uma certa sequência que ele deveria acontecer, e dentro dessas expectativas, algo anormal acontece. E essa descoberta, ela vai se dar quando alguém verifica que houve esse processo anômalo e vai explorar essa anomalia, né? E dentro dessa exploração, isso vai se encerrar só quando a teoria do paradigma for ajustado. Então, aquilo que era anômalo acaba se convertendo naquilo que é esperado, né? Ele traz como exemplificação a descoberta do oxigênio, né? Ele fala ali, não tem como a gente dizer que foi descoberto no dia tal, pela pessoa tal, né? Quer fazer uma pausa? Vai lá atender Só um ele. minutinho, gente. Quer falar, Silvana? Dá uma mala para ele, Alessandra, não vai demorar mais que 10 minutos. É ele, né? É ela, desculpa. Vai, Silvana, fala aí, enquanto a Alessandra resolve lá a prioridade dela. Vamos ver aqui, Alessandra. E, Nossa, Alessandra, também. você vai continuar? Dá para continuar, Alessandra? Mostra lá para a gente. Ai, que linda! Essa é a nossa pesquisadorazinha. Mas lá, atende ela que é importante. A Silvana, enquanto isso, ocupa aí o espaço e faz a participação dela, enquanto a Alessandra se organiza. Sim, gente, bom dia. Eu vou voar aqui na maionese, estou livre para voar na maionese aqui com todos vocês. Eu tive a curiosidade de ler a questão do prefácio, porque eu confesso a vocês, na minha parte do nosso grupo, que sou eu, a Camila e a Renata, eu fui fazer a leitura, gente, eu ia e voltei milhares de vezes para eu poder, não sei se aconteceu isso com vocês, mas eu tive que fazer a leitura e voltar, e refletir, e ainda não me encontrei ainda, já consegui captar alguma coisa. Realmente é um texto que te instiga, ele puxa muito. Esse é o meu sentimento, enquanto leitora de Kuhn. Então, nesse sentido, eu disse, gente, eu vou ler lá alguma coisa que está mais à frente. E encontrei o prefácio. Então, a partir do prefácio e das falas das colegas, essa questão do paradigma. Então, pela a própria experiência do Kuhn, ele foi fazer um estágio. Eu acho que aqui eu já encontrei, vamos dizer, uma primeira identificar, não sei se é isso mesmo, uma primeira virada de chave para ele mesmo, ele se entender. Então, se a gente pudesse incorporar Kuhn, eu creio que esse sentimento que nós estamos passando,
ele também passou pela leitura que eu estou fazendo aqui do prefácio, porque ele foi fazer um estágio. E nesse estágio, e como nós sabemos, ele foi físico também, ou é físico, né? E aí ele foi se debater com cientistas sociais. Então, aí, quando ele se defrontou com as ciências sociais, ele conseguiu se situar naquilo, qual era a proposta dele. Porque, a partir disso, é que ele vai enfrentar esses dois mundos, dos cientistas sociais e o das ciências naturais, da qual ele originalmente atua, ou atuava. Então, nesse sentido, ele confessa está aqui no prefácio, que a partir desse estágio, ele foi estabelecer essa questão do paradigma. Ele tomou para si, ele internalizou essa questão do paradigma, enxergando esses dois mundos. Então, para ele foi incutido que o das ciências naturais são ciências mais firmes, como a gente, vamos dizer, absorve também, né? Que as ciências naturais são ciências exatas, são as ciências firmes, e que as ciências sociais, desculpa a expressão, é uma bagunça de métodos de problematização. Então, a gente precisa, como a prof. Ângela falou, a gente ter um eixo, se encontrar historicamente na leitura de Kuhn. Esse é meu sentimento que eu gostaria de transmitir para vocês. Não sei se os demais também tiveram essa percepção ou outras percepções que nos auxiliam, que possam nos auxiliar a gente internalizar o pensamento de Kuhn e captar as mensagens que ele quer nos repassar. Era isso que eu gostaria de falar com vocês. Obrigada. Joia, Silvana. Obrigada. Alessandra, e aí, como é que estão? Voltamos. Ah. Então, dando continuidade, ele fala ali, então, da descoberta do oxigênio. Fica à vontade, Alessandra, se quiser parar, fica tranquila, para nós também. Ela tá meio irritadinha, não dormiu. Dá uma atençãozinha para ela aí, a gente continua aqui. Ela vai querer atenção, é assim mesmo. É assim, esse é o paradigma dominante. Olha só, a contribuição da Silvana e essa parte ali da Alessandra, né? Então, o objetivo é que a gente entenda, né, como que os paradigmas nascem também, né? Tem um videozinho, até eu estava tentando localizar aqui, de repente, quem sabe, é 2 minutinhos, vou até projetar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo projetar, de como os paradigmas nascem, né? E eu acho que a gente meio pode aplicar isso para tudo, às vezes até no design de produtos, né? Para que algo é usado, e a gente não percebe que ele pode ser usado para uma outra coisa que não aquela que originalmente ele foi utilizado, né? Um copo, uma xícara, e a gente vê isso, pegando a expressão da Silvana, né? É uma viagem na maionese, mas olha só, a contemporaneidade hoje, se a gente for olhar para a arquitetura, né? Para a arte, a gente está comemorando agora, né, e é tema do CIDIL, né, a Semana da Arte Moderna, né, o centenário da Semana da Arte Moderna. Né? Como que a gente verifica esses movimentos na arte, na arquitetura, quais os paradigmas dominantes nisso também? Né? Então, e muitas vezes os paradigmas se formam de modo que a gente sequer percebe que eles estão se formando. Eu vou projetar aqui esse videozinho, eu acho ele bem curioso e bem didático para isso também. Talvez vocês já até tenham escutado ele, visto ele, enfim. Deixa eu ver aqui, como nascem os paradigmas. Deixa eu ver se projeta aqui para vocês, e se vocês escutam o som também. Ver se eu sei fazer isso. Não sei se tem som. Tem som? Tem. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. E assim se formam os paradigmas, né? Bem possível hoje, quando a gente olha para o judiciário, né? Eu vou tentar fazer algumas aplicações, né? Muito possivelmente hoje, quando a Olá, gente... gente. Hoje eu tô inaugurando um tipo de vídeo que apareceu eu um não negócio costumo aqui. fazer. Ai. Bem possível, quando a gente substitui, né? Hoje nós já somos outros sujeitos, os problemas da modernidade são outros, né? E não raro a gente tenta dar as respostas racionalistas, dedutivas, intuitivas, né? Indutivas. E a gente não percebe que hoje nós já somos macacos novos na jaula, né? E a gente começa a reproduzir os modelos, né? Isso é o que, por exemplo, o Vará vai nominar isso, essa realidade, né? Do senso comum teórico do jurista. Tá? Quando a gente reproduz um modus operandi e já não sabe mais o porquê que está reproduzindo ele. Tá? Então, o nosso desafio é tentar hoje, né, o TCC da Ju, né, inclusive o título dela era falar sobre uma cegueira branca, né, ela usou lá Saramago, para justamente mostrar como a gente tem uma cegueira branca no sentido que é o excesso de informação, o excesso de modelos de pensamento que nos cegam da mesma forma. Né? Deixa eu ver, a Luísa quer falar, a Alessandra já está em condições? Não? Tá? Fala, Luísa, e aí depois vamos ver a Alessandra. Ah, acho que foi engano que a Luísa ergueu a mão ali, né? Pronto, consegui botar a moça a dormir. Retomando então, pessoal. Capítulo 5, né? Ele fala sobre as anomalias, tá? As anomalias, então, seriam o que dá o start para essas descobertas dentro dos paradigmas, né? Ele exemplifica, então, com 3 fenômenos, né, da ciência, que seria a descoberta do oxigênio, né, lá em 1770 e poucos, 80, o que ele fala ali é que essa descoberta, tu não consegue dizer fixamente que foi descoberto no dia tal, pela pessoa tal, porque essa anomalia, ela é percebida pode ser percebida por várias pessoas, né? Tu tem um paradigma ali bem claro de como as coisas devem funcionar, e diversos cientistas começam a analisar que algo diferente, algo anômalo começa a ocorrer dentro daquele paradigma, modificando aquilo que era esperado. Então, eles começam a analisar isso aí, até que vai se chegando numa nova teoria, numa nova descoberta, né, que vai modificar aquele paradigma anterior que deu o start, né. Então, no caso, assim, ele foi descoberto o oxigênio com pesquisas que um dos cientistas, o Priestley, estava fazendo com mercúrio, né. Então, isso também pode acabar proporcionando essas anomalias, elas acabam proporcionando que outros cientistas também comecem a analisar de uma forma diferente aquilo, até que você chega, né, numa nova teoria, numa modificação da teoria. Só que isso também é difícil de ser aceito, porque o paradigma vigente até então não previa aquilo, né. Ele fala também sobre a descoberta dos raios-x, né, que também é algo bem diferente, e isso acaba
meio que revolucionando a ciência normal, que todo mundo estava acostumado, porque é algo inesperado. Né? Tu tem diversos equipamentos ali e ninguém previu que aquilo podia emanar os raios-x, porque ninguém conhecia o que era aquilo. Né? Então, aquilo ali, essa descoberta, ela acaba modificando coisas que já estavam sedimentadas, né, na ciência. E ele exemplifica também com a garrafa de Leyden, se eu não me engano, que é sobre a energia, né? Então, assim, diversos cientistas vão analisando aquilo a partir de algo que já se sabia e com aquelas análises tu vai descobrindo coisas que tu não sabia e isso vai se tornando um novo paradigma, vai agregando ao paradigma, assim, digamos, né? Ele fala ali que quanto mais o paradigma ele for preciso, né, tiver um grande alcance, mais ele vai ser sensível a ser um indicador de anomalias, né? Então, e também, consequentemente, mais difícil vai ser de abandonar ele, né? Então, assim, esse capítulo eu achei bem interessante, apesar dele... o livro em si, ele fala bastante sobre ciência, mas tu consegue contextualizar ele para várias outras coisas, assim, ele é bem interessante. E nesse capítulo, então, em si, ele fala, né, como acontecem essas descobertas dentro da ciência, né, resumidamente, então, ele diz que o paradigma, ele normalmente ele tem sucesso na explicação das experiências daquela ciência, né, e isso gera uma certa rigidez na ciência, né, porque leva a uma profissionalização que acaba restringindo a visão do cientista e gera uma resistência à mudança. Mas a novidade, ela acaba emergindo, mesmo assim, por aquele que consegue enxergar uma anomalia dentro daquilo que já era sabido, que já tinha algo que deveria ser esperado, mas que não sai como esperado. Então, essa seria a anomalia. Quem consegue enxergar essa anomalia e analisar a fundo isso, né, acaba, consequentemente, pode acabar chegando a uma nova descoberta, né? Então, assim, a anomalia, ela só aparece contra o pano de fundo que esse paradigma, ele vai proporcionar, né? E é aquilo, isso tudo só vai se encerrar quando o anômalo se converter naquilo que é esperado, né? O capítulo 6, ele até fala, né, nesses dois capítulos ele fala, no 5 ele fala sobre as descobertas, e no 6 ele vai falar sobre as invenções, né, de novas teorias. Infelizmente eu não me preparei muito para o 6, eu já tinha lido ele, mas não preparei ele para a apresentação. Mas o 5, né, ele vai falar então sobre essas descobertas, ele é bem interessante, vale a pena a leitura, assim, se alguém não leu, é bem legal. Até eu fiquei discutindo depois ele aqui com meu marido, porque tu vai relembrando coisas, né, da própria ciência, assim, que a gente não lê mais durante muito tempo, porque a gente acaba indo para essa área das humanas aí, do direito, e acaba não lembrando dessa parte mais da científica, assim, é bem legal. E analisando, assim, para o direito, tu pode utilizar muito essa mesma análise, né, que ele faz para a ciência. A gente parte, né, de paradigmas que já estão bem sedimentados, e se ninguém enxergar aquela anomalia, aquela mudança, né, aquela mudança de rota, o paradigma ele nunca é quebrado. Só que como a gente vive numa sociedade em constante mudança, a gente não tem como manter os paradigmas de anos atrás, né? A gente pode até exemplificar aí com o próprio Código Civil, né? Que nós tínhamos o Código Civil de 1917 e só tivemos a mudança legal mesmo dele nos anos 2000, né? Então, assim, como é que tu vai pegar 100 anos de uma sociedade que se modificou completamente, né? 1917, Primeira Guerra, né? Anos 2000, boom de tecnologia e tudo mais. Então, assim, não tem como tu aplicar regras tão antigas numa sociedade que se modificou completamente. Isso vale também até para a questão da tecnologia, né, do direito da tecnologia hoje em dia.
porque tu tem uma mudança cada vez mais rápida, né? A tecnologia da noite para o dia mudou tudo, né? A gente estava acostumado a processo físico até pouco tempo atrás e agora já está partindo tudo para processo eletrônico. E como é que a gente faz com a privacidade de dados? Como é que a gente faz com os julgamentos, né? Com robôs, com inteligência artificial, né? Como que a gente vai dar conta de tanta mudança, de tantas anomalias dentro do direito normal que a gente conhece, né, sem estar nos questionando constantemente, né, de como fazê-lo. Então, assim, se a gente fica preso naquele paradigma vigente, a gente não vai conseguir dar conta dessas novas experiências, desse novo direito que vai surgindo, né? Então, por isso que é importante a própria pesquisa científica desses eventos, desses fenômenos, para que a gente possa dar respostas a esse tipo de situação, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Olha, muito obrigada, Alessandra. Então, acho que a gente pode agora fazer uma rodada, né, de falas, de participações, com ou sem inscrição, enfim, vamos ver, meio ametódico aqui, né? A gente não precisa, se precisar, a gente regra, né? Senão, a gente pode ir abrindo o microfone e falando, tá? Senão, a gente se inscreve no chat, ou então a gente vai erguendo a mãozinha, vamos ver como é que as coisas vão fluindo. A gente tem agora uma meia hora para fazer discussões, tá? As discussões podem ser no seguinte sentido: não li o livro e quero entender isto, tá? Porque a gente tem aqui um grupo que não estava sabendo do livro, que não estava lendo, tá? E tudo bem, o objetivo é, né, despertar o interesse para que vocês possam ler o livro também e utilizar nas pesquisas que daqui a pouco a gente vai começar a fazer, tá? E também pode ser assim, ó, eu li, eu entendi isso, não entendi aquilo, ou o que isso tem a ver com outras coisas, tá? Ou seja, tá valendo a conversa, o diálogo aqui, para a gente se experimentar. Vejo que o Jean ergueu a mão, vou mutar aqui, fala aí, Jean. Bom dia a todos. Professora, eu não vou ligar a câmera, estou de viagem, mas primeiramente gostaria de parabenizar aí os colegas que apresentaram, né? Que nem a professora falou, eu acabei não tendo a oportunidade ainda, né, devido à correria, de fazer a leitura do livro. Então é o segundo encontro que eu participo, né, acompanhando as apresentações. A última acho que foi do Joel e do Matheus, né? Então, ótimas apresentações, justamente nesse sentido, trazer algumas reflexões, né? A própria professora Ângela, durante ali a pós-graduação da UFN, trouxe me instigou, né? Na verdade, essas questões em relação aos paradigmas, tanto emergente como o dominante. Então, essas reflexões que os colegas já trouxeram têm sido bastante importantes para mim, né? Justamente a minha ideia foi de participação do grupo para sair um pouco fora da caixa desse pensamento, né, que a professora acabou de comentar, dedutivo, indutivo, e para mim, né, particularmente, apesar da pouca experiência, ainda não ter lido o livro como um todo, tem sido bastante interessante, né, bastante produtivo e tem me agregado bastante. Agradeço aí aos colegas pela apresentação. Joia, obrigada, Jean. E aí, quem mais quer falar? O que entenderam, o que não entenderam? Diga, Alexandre. Bom dia, colegas. Eu quero parabenizar também as que apresentaram. Eu li o livro do Thomas Kuhn já faz alguns anos e confesso que preciso reler, né? Não tenho condições de fazer nenhuma consideração sobre a obra, porque a obra de fato é complexa, né? A gente sabe que trata de vários temas bem complexos, assim, apesar de que, por ter lido, eu tenho uma ideia do que a obra representa, assim, né? Dentro dessa ideia do paradigma e tudo mais. Quero retomar a leitura agora, então, depois de ouvir as colegas, e realmente não teria nada a acrescentar, não tenho condições de colaborar em nada com relação ao tema. Claro que a gente, falando da questão do paradigma, a gente fica pensando em tanta coisa. A prof. Ângela comentou do processo, da questão do senso comum, as questões que a gente vê até na advocacia, né, e no dia a dia da vida, né, mas também no contexto atual, né, o quanto esse debate ele ganha relevância, né, diante das coisas que a gente tem visto também no âmbito das ciências sociais como um todo, do dia a dia, das coisas que a gente está vendo. Agora vai começar as eleições, a gente está
está lidando com tantas verdades, tantas mentiras, assim, e me instigou ainda mais a leitura do livro. Eu quero, nos próximos encontros, ter condições de colaborar um pouco mais. Tranquilo. Então, obrigada, Alexandre. Mais alguém? A palavra segue à disposição. E aí? Ixi, ficaram tímidos. Estão com fome. Essa ideia do Thomas Kuhn, ou, na verdade, essa preocupação, né, com as ciências sociais aplicadas, ciências humanas, acho que a gente pode puxar para cá, né? Ela faz com que a gente perceba que toda a história da ciência, a construção da ciência, ela foi muito mais voltada, a Alessandra comenta isso aqui de forma bem pontual, muito mais voltada para ciências exatas, né? O Kuhn é um físico, a Silvana lembrou, né? É um filósofo, é um físico, né? Os físicos desenvolvem muito. Eu acho que eu já tinha indicado para vocês num outro momento, acho que a Ju usou no TCC dela, aquele livro do Ilya Prigogine, O Fim das Certezas, um Nobel da Física. O Ilya Prigogine, ele escreve junto com o Edgar Morin, né, quando eles falam da complexidade, né, o paradigma, né, que o Edgar Morin vai construir é o paradigma da complexidade, né, é um passo além ali do paradigma sistêmico, né, do Niklas Luhmann, Maturana, Varela. Né. Então, quando a gente começa a pensar a ciência, a pesquisa a partir de paradigmas, né, a gente começa a construir grupos de autores, né, que conversam, que compartilham do mesmo paradigma. Tá? É muito difícil a gente trabalhar com autores de paradigmas diferentes, vamos falar por aí, tá? Então, para usar a metáfora da ciência normal e do quebra-cabeças, né? Se eu misturo quebra-cabeças, peças de caixas diferentes, não vai encaixar, certo? Não vai encaixar. Tá? Então, quando a gente está construindo uma pesquisa, tá? Quando a gente está montando ali uma discussão, se eu misturar esses autores, se eu pegar um autor lá, racionalista, e misturar ele com um autor, né, hoje, pós-Kuhn, né, pós-Popper, não vai dar certo. Né? A minha construção ela vai ficar capenga. Quando eu quero discutir lá virada tecnológica e uso um método dedutivo, indutivo, não vai dar certo, percebe? Vai começar a ficar cheio de aresta, cheio de canto. Tá? E aí, quando a gente está olhando para a ciência, agora voltando para o texto, quando a gente está olhando para a ciência, né, ou seja, a construção do conhecimento, que no nosso caso pode ser a construção do conhecimento jurídico, e eu aplico modelos que foram criados para ciências exatas, que são mais verificáveis, né? O professor Ovídio Batista falava muito isso, né? Então, lá nas exatas, na química, na física, né, na origem das discussões científicas, a gente conseguia colocar tudo em tubos de ensaio, fazer experimentos, misturar com B, e a gente tinha um resultado. Dava para fazer indução, dedução, né? Me lembrei de um filme agora. Se vocês não viram, assistam, tem a ver com isso que a Alessandra falou agora, e com a condição dela no momento também. Que é Radioactive. Já viram? Que é a história de como a... Ai, tu viu, Camila? Viu esse filme? Que é como esqueci o nome dela, a Marie Curie. Isso, quando a Marie Curie descobre, né, a radioatividade, o raio-x, e como aquilo foi revolucionário na época, porque se parou de amputar, né, os membros das pessoas que voltavam da guerra, porque tinha como fazer um raio-x e ver, não, ó, tá aqui só quebrado, ou tá só trincado, enfim. Mas tem a ver com essas revoluções científicas, com essas descobertas, às vezes inusitadas, né,
Mas, para eu não perder o fio do raciocínio agora, acho que é um filme bom para a gente ver sobre revoluções científicas, de como elas se dão, e foi uma mulher que fez isso, né? E como ela não poderia assumir também, teve a questão do marido dela ali, como que os homens tomavam a frente e uma mulher não podia, enfim. Mas como a gente ainda hoje, nas ciências sociais aplicadas, sociais e humanas, ainda insistimos em encaixar modelos de pensamento das ciências exatas. Nem mais na física, na química hoje, se tem essa perspectiva racionalista tão forte como nós dentro do direito ainda. Mas a gente não percebe que esse é um paradigma dominante. E aí o que acontece? A gente tenta lidar com questões complexas da contemporaneidade aplicando um mesmo modelo de paradigma anterior. Vamos falar sobre... A Silvana quer falar, né? Quer falar, Silvana? Sim, prof. Diga lá. Desculpe, mas eu me vejo agora, a partir da fala das narrativas, quero parabenizar agora oralmente as nossas colegas, foi fantástica a apresentação, já ajuda muito lá o texto lá na frente que a gente está fazendo a leitura. Mas eu queria pontuar aqui a respeito desse nosso processo, agora trazendo esse processo de construção do conhecimento na área jurídica, em que nós todos, por algum motivo em determinados estados, estamos nesse processo. Então, por exemplo, quando a gente está lá no anteprojeto ou no projeto, definindo, vamos dizer, o marco teórico da pesquisa, por exemplo, nesse momento, quando eu vou definir, quando eu vou me debruçar sobre esse tópico, para me situar dentro da pesquisa, dentro de um marco teórico, eu estou elegendo paradigmas? Sim. O teu marco teórico, por isso a gente está construindo aqui esse espaço beta perpétuo, que é para aqui a gente a gente ter à nossa disposição, né, a compreensão de marcos teóricos que são coerentes entre si. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Lousa interativa, será? Abrir uma lousa interativa. Vamos ver se isso aqui funciona. A gente parou criando o Django. Permitir, não permitir acesso. Vou permitir o acesso de vocês, espera aí. Vamos ver se vocês projetam isso. Vamos tentar fazer esse ensaio aqui. Porque essa é a ideia. Vamos ver. Reunião. Vocês receberam o link e vocês estão podendo acessar e vocês estão enxergando, correto? Tá, então olha só. Não faz sentido, não é possível, quando a gente constrói uma pesquisa, utilizar autores de paradigmas diferentes. A gente não consegue conversar quando a gente está operando em paradigmas diferentes, certo? A gente não vai conseguir conversar, porque a gente está em mundos diferentes, tá? Então, quando eu elejo um marco teórico para minha pesquisa, as nossas pesquisas aqui são voltadas para direito e literatura, elas são voltadas para discutir virada tecnológica, elas são voltadas para discutir a formação de juristas. Isso tudo está nas nossas linhas de pesquisa aqui, tá? Então, qual é a nossa ideia dentro do Beta, né? É compreender esse nosso contexto, esse nosso caldo em que a gente está, né? E ter à nossa disposição paradigmas que eu posso utilizar. Então, dentro desse contexto, eu posso ter uma abordagem mais filosófica, eu posso ter uma abordagem mais histórica, eu posso ter uma abordagem mais sociológica, antropológica, mas existem autores que vão me ajudar na construção disso. Todos eles vão, né, dentro de uma perspectiva da virada linguística. Tá? Por isso que compreensões vinculadas à psicanálise, à linguística, à semiótica, né, paradigmas ligados à complexidade, ligados à hermenêutica, à fenomenologia, ao próprio método dialético, vão nos ajudar aqui.
tá? E aí tem um grupo de autores para isso. Bom, então, por exemplo, e é claro, isso é um marco teórico, a Silvana fez a boa leitura. Ah, então, quando eu estou elegendo um marco teórico, eu estou elegendo um paradigma? Sim, tu está elegendo um paradigma. Esse marco teórico pode ser um autor, tá? Bom, o meu marco teórico é Ronald Dworkin. Ele é o meu marco teórico, eu vou construir ele. Tá? Não, o meu marco teórico é o Thomas Kuhn. Ok, pode ser também. Tá? Mas eu posso fazer como marco teórico uma compreensão, uma abordagem. Tá? Então, eu posso fazer, o meu marco teórico é a fenomenologia, o meu marco teórico é a hermenêutica. Então, o meu marco teórico pode ser autoral, tá? Autoral, ou pode ser paradigmático mesmo, né? Só que, claro, eu tenho que depois, o restante do meu levantamento bibliográfico, que eu vou buscar de autores, tem que conversar ou com o autor que eu escolhi, o Dworkin, tá? E conversar significa não necessariamente concordar, tá? Pode ser contestar ele, e aí vai depender da metodologia que eu vou abordar. Então, aqui, por exemplo. Ah, tá, deixa eu ver se isso aqui funciona. Ah, sim. Faz tempo que eu não uso isso, usava isso no início da pandemia. Vamos ver, melhorou bastante já. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, eu posso, digamos que eu vou eleger toda a virada linguística, por isso que, por exemplo, para nós aqui, embora a gente possa fazer pesquisas a partir do marxismo, por exemplo, tá? Por que a gente não pesquisa marxismo aqui, né? Embora a gente utilize o método dialético? Porque, no final das contas, as propostas marxistas, a gente pode pesquisar, tá? Elas estão dentro do nosso marco teórico. Mas elas têm como objetivo, lá na ponta, demonstrar a transformação da sociedade. Como a gente trabalha e opera dentro da linguagem, a gente compreende a realidade. A gente não vê que a possibilidade de transformação. O direito não tem essa perspectiva transformadora. Ao contrário, o direito ele serve para conservar direitos, aqueles que a gente batalha. Né? E depois a gente vai compreender pela linguagem o mundo. A transformação, não sei se ela é possível. Né? Eu acho que ela vai se dar como consequência da compreensão da realidade. Né? Porque a linguagem cria mundos. Tá? Então, a gente não tem essa compreensão de transformação da realidade, né? E sim de compreensão da realidade. Mas aí é um passo além. Vamos voltar aqui porque eu estava propondo. Digamos que eu quero, por exemplo, vou colocar aqui, ó, paradigma dominante, dominante. Tudo bem, vocês entenderam. Tá? Aqui, paradigma emergente. E aqui eu vou botar crise de paradigmas. Uma leitura, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim com os post-its. Ai, não dá, não consigo deixar errado. Paradigma dominante. Então, digamos que eu vá fazer o seguinte, eu quero construir uma determinada pesquisa dentro desse cenário, tá? Dentro desse cenário aqui, pós-virada linguística, pós-Kuhn, pós-Popper, etc., tá? Então, digamos que eu vá trabalhar com esses referenciais teóricos a partir de uma perspectiva, de uma abordagem dialética, tá? Então, que eu já falei para vocês várias vezes, vamos aplicar ela aqui. Então, eu vou construir um paradigma dominante, isso aqui possivelmente vai ser o meu primeiro capítulo. É uma abordagem, deixa eu ver se funciona. Ó. Capítulo 1. Como é que eu faço? Aqui. Então, o meu capítulo 1 vai ser todinho para eu apresentar um paradigma dominante. Tá? Então, eu quero falar dentro da jurisdição. Qual é o paradigma dominante na jurisdição? A partir desses referenciais teóricos, o paradigma dominante na jurisdição é o paradigma racionalista, iluminista, normativista. Lênin vai falar sobre isso, né? Vários outros autores vão discutir sobre isso nesse sentido, Marcelo Catone, etc. Tá. Depois, eu vou construir um segundo capítulo. Vocês estudando um salto muito grande, gente, mas enfim.
tudo auxiliada no Kuhn. Acho que, se eu não me engano, o trabalho, a Miriam, de repente, pode falar, porque a Miriam usou o Kuhn e fez essa abordagem dentro das questões ambientais com estudo de caso. E aí, no segundo capítulo, eu vou desenhar um paradigma emergente, ou seja, uma guinada, uma virada de chave, né? Pode ser, por exemplo, a virada eu posso abordar aqui, né? Por exemplo, como paradigma dominante, a forma como está sendo utilizada a virada tecnológica hoje, tá? A construção dos softwares, né? Que é muito racionalista, muito racionalista, tá? E aí eu posso tentar identificar aqui num outro capítulo, olha só, depois eu vou mexer e aí vocês vão... Ó, no capítulo 3. Isso aqui é muito dialético. Eu firmo aqui, ó, uma tese, uma antitese e uma síntese. Eu vou identificar uma crise de paradigmas e vou apontar. Então, qual é o meu objetivo aqui, né? Nesse primeiro capítulo aqui, né, é identificar um paradigma dominante, eu desvelar a existência de um modelo paradigmático aqui que me cega, que eu não consigo verificar as demandas de uma sociedade complexa, né, e aí respondo da mesma forma, vou identificar aqui. O segundo, né, e a gente está falando de objetivo específico, o segundo aqui, paradigma emergente, né, eu vou tentar construir uma proposta nova a partir, bom, de autores, né, que já vem, ou de questões práticas, de decisões paradigmáticas, um overruling nos tribunais, tá? É exatamente isso. O overruling pode ser trabalhado, posso trabalhar com uma questão bem dogmática aqui dentro, né? Lá, pensando no Alexandre, as questões previdenciárias, né? E aí, no final, eu vou identificar, vou fazer uma síntese, então eu tenho tese, síntese, tese, antítese, e síntese. Eu vou identificar a crise paradigmática, o choque entre esses modelos, e como a gente não consegue dar as respostas. E aí eu vou sinalizar, eu vou apontar, né, uma solução. Porque, veja, a superação de um paradigma não necessariamente é consequência lógica de uma crise paradigmática. A crise pode vir, né, que é aquilo que eu vou chamar... das coisas que eu estou escrevendo, a gente está construindo hoje, a crise de paradigma hoje está fazendo com que a gente construa um tecno-neoliberalismo, ou seja, um modelo paradigmático que a gente acha que é novo e que, na verdade, só fortalece um paradigma do neoliberalismo processual, para falar dentro da jurisdição e da virada tecnológica. Né? A gente está só travestindo, botando uma outra roupa no modelo anterior. Então, que esse é o risco que eu imagino que a gente esteja correndo hoje nas questões tecnológicas, né? Daí vem a direito e literatura para ajudar. Tá? Mas isso aqui tudo pode ser visto, por exemplo, numa perspectiva hipotético-dedutiva, mas, de repente, mais ok. Né? O que vai ser? Né? Numa hipotética dedutiva, isso aqui seria um... Acho que é aqui, né? Ó, aqui seria uma abordagem dialética. Tá? E eu posso fazer uma outra abordagem aqui, hipotético dedutivo, tá? Seria uma etapa anterior, né? Por exemplo, às vezes é mais fácil. Essas duas são duas abordagens fáceis, né? Tipo, para quem está entrando, quem está começando a fazer a pesquisa, primeiro, segundo, terceiro semestre, né? Eu acho elas duas mais simples. O que eu posso fazer aqui? Hipotética dedutiva. Eu quero demonstrar, né, a minha tese, a minha hipótese, né? É uma tese provisória. A minha hipótese é que o paradigma dominante não dá mais respostas suficientes para a realidade, tá? Não dá mais resposta suficiente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter um primeiro modelo aqui, que é construir a hipótese, tá? Eu vou construir a hipótese. Eu vou ter todo o meu primeiro capítulo vai ser para isso.
Eu vou construir hipótese, né? Ou seja, hoje a resolução de conflitos, né, pelo formato da jurisdição já não dá mais conta da complexidade, né? Aí surge negócio jurídico processual, aí surge a mediação, aí surge a arbitragem, por exemplo, tá? E aí a gente pode sofisticar mais isso. Estou falando de cabeça aqui, mas a gente pode depois pensar adiante numa coisa mais construída. Eu vou construir a hipótese, tá? E vou atacar ela. Tá? Então, eu acho, né, que uma jurisdição hoje, como está, ou um acesso à justiça meramente quantitativo, não dá mais conta da realidade. Tá? E aí eu vou tentar fragilizar essa minha hipótese, vou tentar atacar ela. Tá? Vou trazer argumentos contrários a ela, eu vou conversar com esses argumentos contrários. Tá? Então, eu vou tentar aqui, ó, primeiro eu vou construir a hipótese, e depois eu vou falsear a hipótese. Eu vou falsear a hipótese. No segundo capítulo, que seria o primeiro, né? Aqui seria o segundo. Tá? E aí, ou eu posso, né, posso fazer em 2 partes, 2 capítulos, e a conclusão, a conclusão é de que eu não consegui falsear a realidade, ou não consegui falsear a hipótese, e eu tenho a conclusão. Ou eu posso abrir um outro capítulo, por isso que vai depender, né? Então, aqui eu vou com a conclusão, vou chegar à minha conclusão, né? Que é, ó, se há... ela não pode ser falseada, então, é verdadeira essa cultura neste momento histórico. Duas partes, 2 capítulos. Certo? 2 partes, 2 capítulos. Então, só que isso aqui eu só consigo fazer se eu compreendo a ciência da forma como o Kuhn está me apresentando. Modelos de paradigmas, né? A construção de modelos paradigmáticos. Então, essa minha construção da hipótese aqui, ela vai estar dentro de um paradigma. Tá? Porque ela já nasce a partir do paradigma. Então, essas 2 construções aqui, elas só são possíveis nesse cenário, né? Não dá eu não consigo fazer uma leitura hipotética, dedutiva, dedutiva ou indutiva, por exemplo. Não sei se fez algum sentido, se isso aqui está aplicado. Isso me ocorre a partir da fala da Silvana, né? Então, deixa eu ver, a Alessandra falou uma outra coisa importante ali, que deixa eu ver se eu cheguei a anotar. Não. O Agamben vai trabalhar assim também, né? O Agamben vai trabalhar com essa ideia de paradigmas, né? Ele cunha esse método de abordagem, que é o método paradigmático, né? Ele constrói um paradigma e aí ele vai aplicar, né? Então, Foucault, Agamben caem aqui dentro também. São modelos de paradigmas que conversam com a gente também. Alexandre? Prof, uma dúvida só, fiquei pensando ali no modelo. E o direito e literatura, como é que ele encaixaria nesse modelo? O direito e literatura, ele é colocado sobre esse modelo? Numa análise, por exemplo, que vai envolver esse tipo de pesquisa e vai aplicar, por exemplo, o direito na literatura. O direito na literatura, na verdade, não se confunde com isso que foi apresentado agora, são coisas à parte. Porque daí o que acontece? O direito e literatura, a Henriette Caran está produzindo um texto agora maravilhoso. Estou louca que ela libere o texto, que ela publique para a gente usar muito, em que ela vai criar categorias para o direito e literatura. A gente tem aquelas categorias clássicas, né? Do direito e literatura, que é o direito como literatura, né? O direito na literatura, e o direito através da literatura, né? Enfim, e aí tem ainda, né, do Antônio Cândido, o direito à literatura como direito fundamental, né, a formação de juristas a partir da literatura. Isso tudo dá para a gente fazer pesquisa por aí, tá? Mas o direito e literatura em si é uma abordagem metodológica. Sim. Ele pode ser uma abordagem metodológica. Então, o meu método, eu posso, e aí essas aqui seriam a porta de entrada para a gente sair das perspectivas das ciências exatas,
né, e construir metodologias para as ciências humanas, que são voláteis, que são efêmeras, que a gente... E Thomas Kuhn tem responsabilidade nisso, né, de entender a ciência como não neutra. A ciência não é neutra. Por quê? Porque a ciência ela se faz a partir de paradigmas ideológicos, históricos, culturais. Então, eu sempre preciso anunciar qual é o meu modelo. Por isso que o dedutivo e o indutivo, eles acreditam num observador imparcial. Tá? É muito subjetivo, porque daí elas são frágeis. Hoje a gente já descarta, nem nas exatas eles aplicam mais, mas nós no direito ainda continuamos fazendo isso, tá? Mas aí, a tua pergunta, como é que eu poderia operar aqui, né, o direito e literatura? Eu posso fazer uma pesquisa fenomenológica com direito e literatura, posso, por exemplo, visualizar o direito como uma narrativa. O direito é uma narrativa, né? Eu consigo compreender a história, a cultura de um povo a partir da forma como ele resolve seus conflitos. Isso é fenomenologia. Então, eu vou lá e vejo, pego uma decisão judicial, então eu poderia usar isso aqui, essa estrutura aqui, e abordar fenomenologicamente. Eu posso pegar uma decisão judicial, entender, isso pode ser empírico também, né, a partir de coleta de dados, né, então, o que uma determinada comunidade, o que um tribunal entende, o que um país entende sobre determinado fenômeno, né, faço aquela captação da realidade e trato dela, fenomenologicamente, né, porque a realidade ela não é um dado, um posto, um desde já e sempre, não, ela é sempre histórica, cultural, né, então eu vou lá e coleto, eu pego uma decisão paradigmática, eu vou fazer um estudo de caso fenomenológico, eu pego uma decisão judicial, né, e observo a narrativa, a construção dela. Por isso que direito como literatura, o direito como narrativa, aquilo que o Calvo Gonzalez vai tratar, não necessariamente eu preciso ter um texto literário para abordar. Eu não preciso, direito e literatura não precisa ter um texto literário. Né? Assim como nem toda abordagem que tem um texto literário é direito e literatura. Certo? E aí é lamentável o que se faz com direito e literatura. Aquele texto que eu indiquei para vocês ali do André Caran, fala exatamente isso, da falta de rigor metodológico nas abordagens de direito e literatura. Porque senão qualquer coisa pode ser direito e literatura. Tá? Perfeito. Eu até não li o texto do Caran, eu vou ler ele agora final de semana. Não deu tempo de dá uma ler. lida. Aquele texto é um texto que tem que ler, reler, treler. Eu acho que é um texto bem fundante aqui para nós. Então, vamos ver se eu organizo, eu acho que eu dei uma viajada aqui. Então, o direito e literatura, ele pode entrar como uma metodologia, ou ele pode entrar como um aporte teórico. Tá? Mas ele não é só juntar, né, direito com literatura. Tá? Embora eu possa estudar direito através da literatura. Tá? E aí aquela história que o Lênio fala, a priscas eras, né, agora tá meio na moda e parece que todo mundo tá assumindo autoria, mas o Lênio vai falar isso muito mais tempo, Vará também, né, de que é possível compreender os fenômenos jurídicos muito melhores por textos literários do que com manuais. Mas o pessoal insiste em botar manual em trabalho de conclusão de curso, e a gente vai e fala isso, pensa, mas por que não pode ter um manual no trabalho de conclusão de curso? Porque o manual não é para fazer pesquisa, né? Mas, enfim, a gente respeita as outras abordagens, porque eles estão em outro paradigma, né? O que não dá é para tentar fazer isso dentro da virada linguística e operar, né? E aí você está juntando ali, pegando duas caixas de quebra-cabeça, daqui a pouco nem é quebra-cabeça, pegando o jogo de damas com quebra-cabeça e tentando misturar tudo. Não funciona. Dá para fazer um mosaico, mas ainda assim, um mosaico você tem que ter vidros, né? Espelhos ali, com partes diferentes, e vai preencher as arestas. Enfim, não sei se ajuda, Alexandre, não sei se ficou meio... porque a gente está conversando fluidamente, não está organizado isso tudo, né? Estou conversando fluidamente. Então, eu posso utilizar de forma dialética, pegar um trabalho sobre direito e literatura e fazer de forma dialética, de forma hipotética dedutiva, que eu acho que são as duas portas de entrada, né, para que depois a gente possa fazer pesquisas, né, um pouco mais sofisticadas, com fenomenologia, né, com complexo sistêmico, etc. Tá? O que mais de dúvida tem aí?
não é para funcionar como um roteiro, tá, gente? Assim, tipo, receita de bolo. A gente está conversando de forma fluida, né? E acho que esse insight da Silvana, assim, então o paradigma é um referencial teórico. É um referencial teórico, é o meu marco teórico, tá? Então, às vezes, eu não tenho muito bem claro o que eu quero pesquisar. Eu não consigo construir o problema da minha pesquisa. Mas sabe por quê? Porque você não tem bem claro o teu referencial teórico. Então, volta lá, constrói o teu paradigma, e aí depois tu olha a realidade, porque o problema já é um fenômeno da realidade que você quer explorar, né? Então, fortalece o teu paradigma. O que eu quero? Eu quero ler a realidade. E assim, sem apego aos paradigmas também, tá, gente? Desapega deles. Posso descartar. Amanhã depois posso fazer uma outra pesquisa justamente, né, identificando a falibilidade de um determinado modelo paradigmático. E tudo bem. Os autores fazem isso. Eles operam dentro de um grande modelo paradigmático, né? E dentro deles ainda tem especificidades, né? Do Working Heart, né? Ross, e Hart também, enfim, né? Eles não vão combinar. Por exemplo, eu posso trabalhar com o Lane e com o do Working. Eles não vão combinar em tudo, né? Mas eles estão ali, se eu quero trabalhar dentro de um mesmo modelo, eles vão conversar, embora entre eles tenham, né, atritos em alguns modelos, o vídeo e do Working, etc. Eu fui do simples para o complexo, tá? De uma questão mais pontual, até outras, então, vê aí em que momento vocês estão e regulem. Se está muito complexo, deleta, não precisa entender agora. Sabe quando a gente está lendo um texto em inglês, e aí a gente tá lendo e tranca numa palavrinha? Trancou naquela palavrinha, a gente não fica nela, segue para entender o contexto. Tá? Depois aquela palavrinha, ela é tão difícil que ela vai aparecer tantas vezes que, do nada, você vai entender o sentido dela. Tá? É mais ou menos assim. Então, por isso que adaptem essas coisas ao momento de vocês aqui no grupo. Tá? E as coisas só vão fazer sentido depois que elas se repetirem várias vezes para vocês. Aí parece que o negócio dá um clique e eu entendi. Tá? Porque é assim que os paradigmas vão se formando também. Tá? Os nossos também. E aí, gente? O que era no capítulo 3, na abordagem hipotética dedutiva? Deixa eu projetar de novo. Eu acho que até o link ficou com vocês. De alguma forma, vai para vocês pedir se eu enviava aqui, eu enviei. Deixa eu ver o que a Alessandra está perguntando. Capítulo 3, na hipotética, era a conclusão, né? Pode ser um capítulo 3, eu posso fazer um capítulo tudo para isso, Alessandra, ou eu posso já direto construir a minha conclusão. Aí é do teu estilo de construção narrativa aqui. Tá? Acho que era isso, né? Era esse aqui. De alguma forma ele vai para vocês, não sei como. Mas ele vai. Tanto que alguém estava acessando ali junto. Certo, gente? Como é que ficamos? Tudo bem? Tá chegando no nosso horário. Já passou, aliás. Deixa eu ver aqui, ó. Agora a gente tem para próximo encontro. Hoje a gente conseguiu falar 3, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Próximo encontro. A gente tem esses aqui, ó, do livro. É isso, né? Não, já foi. Gente, já foi. O 7 e 8 já foi. Não. Aqui, ó. Próximo encontro. Próximo encontro. Aqui. Isso, né? E mais o da Nicole, que ficou perdido, 6. Que é as crises e emergência das teorias científicas. Daí as teorias, esse é o outro desafio, né? Às vezes a gente quer construir uma teoria, né? Construir um novo paradigma, tá? E não captar da realidade em si, é propositivo. Né? Então, eu posso ter uma pesquisa propositiva, né? E normalmente eu não vou fazer isso nem em TCC, nem em mestrado, né? Aí é uma tese, né? Quando você propõe, né, algo distinto, novo, né? E foi o que eu fiz a partir da refundação da jurisdição é uma teoria que eu venho, né, garimpando, lapidando ela com o tempo, para justamente apontar ela como um direcionamento. Né?
Tá? Isso, gente. Sábado que vem nos encontramos de novo. E aí a gente avança. É um misto, né? Vocês estão entendendo, né? A gente tem o texto como base, e aí usa dele para entender esse cenário todo aqui da nossa formação enquanto pesquisadores, né? Do nosso olhar, que é uma condição de estar no mundo, né? É uma condição de estar no mundo, assim como a Alessandra, ela falou, né, para compatibilizar. Não é a condição dela no mundo, né? Ela vai estar fazendo o trabalho aqui, vai estar apresentando, vai estar amamentando, ó, tá lá, ó, dormindo agora, olha que delícia. É isso aí, a nossa condição de estar no mundo. Isso faz com que a gente enfrente destes modelos paradigmáticos, as polarizações políticas, né? Faz com que a gente se posicione na leitura das mais diversas temáticas, porque esses referenciais teóricos, esses paradigmas, eles justamente funcionam como uma lente de contato, uma forma de ler a realidade, né? Por isso que é muito importante a gente ter bem claro esses arsenais, né? Esses modelos paradigmáticos, senão a gente não consegue nem detectar os problemas para fazer as pesquisas, né? É uma lindeza mesmo, Silvana, coisa mais fofa, sono abençoado. Certo, gente? Então é isso por hoje. Vou interromper a nossa gravação, depois deixo lá para quem não pôde estar hoje para assistir depois. Obrigada, gente, parabéns pelas apresentações, foram ótimas.